Oi, pessoal! Eu deixei uma foto lá no Facebook do Mania de Artesanato, pedindo para vocês deixarem alguma pergunta sobre curiosidades, alguma dúvida de artesanato, e eu vou responder as perguntas que tinham lá. A primeira pergunta é da Kelly Alessandra e ela fala assim: pintei 2 letras de MDF de branco fosco, passei verniz para finalizar, mas a cor ficou amarela. Será que passei muito? Olha, ela não diz na pergunta qual verniz que ela usou nessas letrinhas. Ela pintou com a tinta branca e passou o verniz. Se foi um verniz acrílico, tanto ele fosco ou brilhante, acredito que tenha sido um verniz fosco, já que ela usou uma tinta fosca. Geralmente os acrílicos amarelam a tinta branca. Quando eu vou pintar alguma coisa de branco e vou deixar no branco, eu gosto de usar o verniz Brilhomax, que ele não amarela, pelo menos as minhas peças nunca amarelaram com esse verniz. Quando eu uso um verniz acrílico, geralmente ela amarela o branco. A próxima pergunta é da Elke Batista. Beijo, Elke. Boa noite, amiga. Você gosta mais de pintar com tintas de cores claras ou escuras? Prefere PVA ou acrílica? Comigo as tintas acrílicas escuras mancham um pouco. Com você também? Beijo, beijo, Elke. Olha, eu prefiro pintar com tinta escura. Tem muita gente que acha que a tinta escura mancha muito, tanto a PVA quanto a acrílica. Eu gosto, eu fico até um pouco com medo também na hora que eu vou passar o verniz. Tipo, quando eu pinto com uma tinta preta, dependendo do verniz ele mancha, deixa aquelas marcas e realmente fica feio. Azul escuro também geralmente mancha, mas eu gosto mais de usar tinta PVA do que acrílica, eu prefiro. Até quando eu comecei no artesanato, eu tinha até um pouco de dificuldade de usar acrílica, porque eu achava a acrílica um pouco mais densa e era mais difícil de eu usar o pincel, porque eu achava que era um pouquinho mais durinha, vamos dizer assim. E eu deixava muita marca com a acrílica, então eu sempre preferia PVA. E quando eu fico com medo da tinta manchar, em vez de eu usar um verniz, eu uso cera. Ou cera incolor, eu tenho certeza que não vai manchar, ou então uma cera da cor da tinta que eu usei. Por exemplo, se eu usar um preto, eu uso uma cera preta, porque além dela dar brilho, além dela impermeabilizar, ela ainda vai deixar a cor ainda mais forte e mais bonita. Ateliê Coisa de Comadre. Você vende seus artesanatos? Faz só por hobby e quando começou? Olha, eu tenho vendido meus artesanatos, mas só porque eu tava com muita peça aqui em casa e eu não sabia o que fazer com elas. Então, eu não estava querendo só fazer e deixar, sabe? Eu comecei a vender, mas eu não costumo vender os meus artesanatos. Não. Eu faço mais para ensinar aqui no YouTube e mais por hobby. Eu comecei tem uns 5 anos, mais ou menos, porque foi quando eu engravidei do meu primeiro filho. Foi quando eu comecei. Tereza Anjo Medeiros. Quero dicas de como combinar cores de tintas para aparecer no craquelado. Isso depende do que você vai usar junto com o craquelado. Se você vai usar um papel, um guardanapo, isso depende das cores que você vai compor. Por exemplo, se eu fosse usar uma estampa dessa aqui para fazer uma caixa, por exemplo. Aqui tem rosa, tem verde, tem laranja, tem branco. Se eu fosse fazer um craquelado usando esse papel aqui de fundo, eu colocaria uma base branca e um craquelado laranja por cima. Ou então poderia fazer até o contrário, botava o laranja de base e o craquelado branco por cima para compor esse desenho. Mas se você tem dificuldade, você pode fazer o seguinte, você coloca sempre uma cor mais clara por baixo e uma cor mais escura por cima para dar um contraste. Eu, por exemplo, uma cor, um fundo branco, um craquelado preto, fica bonito. Um fundo verde com um craquelado preto por cima, fica bonito. Isso tudo vai depender do que você vai fazer, qual papel que você escolheu, ou guardanapo ou tecido, tanto faz, para você compor aquele craquelado. Não tem uma regra.
Por exemplo, eu gosto muito de fazer craquelado, quando eu quero uma coisa mais sutil, eu gosto muito de fazer o craquelado branco no branco. Eu passo, por exemplo, a tinta branca de base e faço craquelado branco por cima. Ele fica lindo, fica sutil, fica mais delicado, fica fino. Já fiz o craquelado preto no preto também, fica muito bonito se você fizer o craquelado da mesma cor de base, a mesma cor do craquelado. Ou então, se você quiser fazer com que ele apareça mais, dar o contraste, é só você compor o que está no papel que você vai usar. Não tem uma regra para você usar o craquelê. Bruna Cavalcante de Alencar Castro. Minha dúvida é como fazer para que a cola não deixe tão feios os tecidos quando os usamos. Eu não sei se ela quis dizer dela fazer um artesanato em tecido. Eu não faço artesanato em tecido. Por exemplo, vou fazer uma camisa e vou colar alguma coisa com a cola pano. Eu não faço esse tipo de artesanato, então eu não sei se a cola fica feia ou se não fica. Agora, se ela for colar o tecido em uma caixa, geralmente ou você tem que passar pouca cola branca ou cola pano mesmo, até para não manchar, porque pode ser que manche. Mas eu acho que a pergunta dela é mais referente a artesanato em tecido. Soninha Ramos. Gostaria de saber qual o melhor verniz e como usá-lo sem deixar manchas na peça. Olha, as manchas na peça depende mais do pincel que você vai usar do que do verniz. Aqueles pincéis de cabo amarelo, eles são de cerda de porco, eles são muito duros e não é legal para passar verniz. Os vernizes de pelo também costumam deixar marcas, porque eles têm o pelinho dele é um pouquinho mais duro. Os melhores pincéis para usar verniz são os pincéis sintéticos, que eles são mais suaves e eles não deixam marcas. Você não pode passar o verniz fazendo força. Tem que ser sempre na mesma direção, com a mão bem leve. A não ser que você vá usar o verniz geral, aí esse verniz, qualquer coisa à base de solvente, você deve usar o pincel de pelo, porque senão, se você usar o pincel sintético, você vai estragar o pincel, porque ele é à base de solvente. Então, o melhor verniz, para mim, o que eu gosto mais, que é o que eu sempre uso, que não deixa marcas nas minhas peças, é o verniz Brilhomax da marca Daiara. É o que eu mais gosto de verniz brilhante. Ele é muito bom esse verniz. Para verniz brilhante é o que eu mais gosto. Eu não costumo usar verniz fosco, eu não gosto. Mas tem o brilho fosco também, da marca Daiara. Zenilda Freitas. O que passar no papel de scrap para impermeabilizar? Caixas feitas com papel de scrap. Zenilda, todos os meus vídeos que eu faço caixa com scrap decor, eu falo que eu faço para impermeabilizar o papel. Eu passo sempre um selador transparente de madeira. O que eu mais gosto é o Aquabase da marca Daiara, que é um selador para madeira, aquele selador mesmo que você passa antes de fazer qualquer coisa para selar a peça e lixar para ela ficar bem lisinha. Esse selador eu uso em cima do papel porque ele não mancha o papel de scrap e ele vai impermeabilizar. Em cima desse selador, se você quiser, você pode passar qualquer verniz, porque ele já está protegido, então ele não vai manchar o seu papel. A Zenilda Freitas, ela fez outra pergunta. Sempre que defino qualquer papel que vou usar na tampa, guardanapo ou decupagem, fico na maior dúvida de qual técnica seria melhor na caixa para combinar. O que você faz para definir? Seu trabalho é lindo e de muito bom gosto. Obrigada, Zenilda. Guardanapo, papel de scrapbook, tecido, papel de decupagem mesmo, qualquer desses papéis ou do tecido, você pode usar qualquer técnica. Isso depende de qual desenho que tem ali. Por exemplo, se tem um desenho que tem muitas coisas com madeira, um desenho muito mais puxado para o marrom, você vê que até parece que são madeiras desenhadas, você faz compondo aquilo. Você tenta fazer uma pátina, por exemplo, um craquelê ali, de repente, se for um craquelê marrom, de repente pode ficar bonito. Isso depende do desenho que está no papel, não necessariamente no papel, porque com qualquer um deles você pode fazer qualquer técnica. Kelly Cristina Darice Pulga, acho que eu falei seu nome certo. Oi, Angélica, como vai? Vou bem. Comprei pátina em cera e não sei como utilizar. E agora? Olha, a pátina cera tem várias cores. Tem a transparente, tem branca, tem
rosa, roxa, preta. Você pode utilizar transparente como, ao invés de usar um verniz, que vai te dar um acabamento muito bonito, fica até com, ao toque assim, ele fica, parece que tá veludado e não mancha. Você pode usar com um paninho, esfregar assim na peça toda, depois tirar com um paninho limpo o excesso para dar o brilho. Fica muito bonito. Você pode usar para fazer pátina provençal. Ou então você pode usar as coloridas também. Para fazer craquelê, você usa um craquelê transparente e passa a pátina colorida, que ela vai ficar nos craquelados, vai ficar a cor da sua pátina. E pode usar também até as em cores, você pode usar como verniz em cima da cor que você fez. Se você fez uma caixa toda rosa, você usa a pátina cera rosa em cima para impermeabilizar. Eu gosto de fazer muito isso com pátina preta. Se eu faço uma caixa em preto, gosto de usar a pátina preta para impermeabilizar e para não manchar o preto. Se eu ficar com medo assim de usar um verniz e manchar, porque geralmente preto mancha, eu gosto de usar a pátina preta em cima da tinta preta. Verônica Araújo: há quanto tempo você faz artesanato e o que lhe inspirou a fazer? Eu faço artesanato há 5 anos. Eu estava grávida do meu filho mais velho, Paulinho, e eu tive um problema no início da minha gravidez, que eu tive que ficar em casa de repouso durante 15 dias. Eu trabalhava fora e eu tive sangramento no início da gravidez, então eu tinha que ficar bem quietinha em casa, não podia fazer muita coisa, não podia ir trabalhar. Então meu marido um dia foi na papelaria e comprou uma caixinha e 2 tintas para mim. Eu lembro até hoje, não era uma caixinha não, era uma bandeja e 2 tintas para mim, uma azul clara, 3 tintas, perdão. Uma azul clara, uma azul escura e uma branca, e um pincel daquele de cabo amarelo. E um verniz geral. Aí ele falou: por que você não começa a pintar? Eu falei: porque isso é muito chato, eu não tenho jeito para pintar. Aí eu comecei a ver na internet como é que fazia, o que tinha que fazer, comecei a pintar e me apaixonei, e até hoje eu não larguei mais. Foi assim que eu comecei. E qual era a outra pergunta? Há quanto tempo e o que lhe inspirou? Foi isso, foi meu marido que me deu os materiais para eu não ficar em casa sem fazer nada, e eu me apaixonei. Qual a melhor dica para fazer caixa com scrap? A melhor dica que eu dou é você tentar compor o que tem, você tirar a dica já do papel de scrap. Tudo que tem ali no papel, você tira a dica dali mesmo, não tem para onde fugir. Deixa eu ver se eu tenho um papel aqui para tentar explicar. Por exemplo, eu tenho esse papel aqui de scrap. Ele é um papel simples, ele é folha simples, não tem nada atrás. Então eu comprei 2. Ele tem essas flores azuis, borboletas azuis e vermelha, e o fundo dele é um tom meio cinza, meio esverdeado. Então, como é que eu tiro a dica desse papel, por exemplo? Eu comecei a fazer uma caixa, eu pintei ela toda com essa cor aqui do fundo, por fora da caixa, e por dentro da caixa eu pintei com um azul assim. Nas laterais da caixa, não sei se vai dar pra ver, eu acho que não, mas o papel ele tem umas florezinhas aqui todas em prateado. Então o que eu fiz? Eu manchei a caixa toda em volta assim, nas laterais, e peguei um carimbo que eu tinha, um carimbo de flor que se assemelhava um pouco com essas daqui, e carimbei com a tinta prateada. Então o que a gente tem que fazer é buscar no papel, compor a caixa com o que a gente vê no papel. Eu tô vendo que ela tem prateado, que ela tem azul, que ela tem algumas coisas em vermelho. Então eu vou tentar pegar essas cores e colocar na caixa. Eu não vou fazer aqui uma caixa rosa com papel desse, que não vai ficar bonito, não vai ornar com o papel. Não vou fazer uma caixa preta também. A preta até de repente poderia, mas eu acho que não iria ficar uma coisa bonita. Então a gente sempre tem que tentar pegar as cores mesmo que a gente vê no papel. Essa daqui, por exemplo, eu peguei 2, porque como ele é um papel que tem esse
é tipo um verniz localizado, onde tem o prata. Se eu passar um verniz aqui em cima, eu vou perder esses brilhos. Então, como eu não vou impermeabilizar esse papel, eu comprei 2 para fazer um 3D. Então, eu vou recortar aqui as flores e as borboletas de um papel e vou colar em cima. O 3D você pode fazer ou com aquela esponjinha, não, é aquela fita banana que é mais altinha, ou então você pode fazer com silicone, aquele silicone de ver da pia mesmo. Então é assim que eu componho as minhas caixas. Eu busco no papel as cores que eu vou usar, as tintas que eu vou usar, para poder levar para a caixa. Não tem muito mistério. Eu faço isso tanto com papel de scrapbook, quanto com tecido, quanto com guardanapo, quanto com papel de decoupagem normal. Então, gente, foram essas as perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou procurar fazer mais vídeos assim, então não deixa de seguir lá no Facebook, porque eu vou colocar mais fotos lá para deixar para vocês fazerem perguntas, para vocês tirarem as dúvidas, que eu acho que fica até um pouco mais fácil tirar as dúvidas assim em vídeo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo de perguntas e respostas. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Clique em gostei se você gostou do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!